Olá, estudantes do oitavo ano do Ensino Fundamental 2, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe, e venho aqui gravar mais uma videoaula de história para vocês, tá? Olho na tela aqui e a gente vai aqui para o primeiro slide, olha. Nós vamos falar agora sobre o quê? O Brasil Independência, tá? Nós vamos continuar aqui a nossa temática, né, de história do Brasil e vamos falar do período de independência hoje, né? Para dar aí uma ajudada aí para vocês entenderem como que foi formado aí a nossa unidade, nação, nosso país, né? Nós já falamos um pouco do período de colônia, né? E como que foi, né? E agora vamos falar, introduzimos o Império, né? E agora vamos falar um pouco do período da independência, né? Para a gente entender isso aí direitinho, tá bom? Vamos para o segundo slide para a gente entender aqui o panorama, né? Primeiro a gente tem que entender que Dom João VI está retornando a Portugal em 1821, mais ou menos, tá? Por quê? Porque os políticos portugueses, né, principalmente políticos liberais, que prezavam a política também de outras maneiras diferentes da monarquia, estavam reivindicando que Dom João VI voltasse imediatamente para Portugal, né? Senão ele ia perder o trono. Porque, como a gente viu, né, a família real ela veio aqui para o Brasil. Ela transferiu, Dom João VI transferiu a corte inteira aqui para o Brasil. Ou seja, a sede do Império Português, que era lá em Portugal, passou a ser no Brasil em 1808, com a chegada da família real portuguesa. Isso, né, não agradou nada lá aos políticos que ficaram em Portugal, né, os liberais principalmente, né, que tinham oposição já à monarquia também, não gostaram disso. E aí foram pressionando Dom João, né, para voltar para Portugal. E até que foi feito um evento, né, em Portugal para celebrar o ultimato. Ou Dom João VI volta, ou a gente toma o poder, né, destrona ele, e agora o país vai seguir outros rumos. Portugal, no caso. Isso em 1821. Aí Dom João VI retornou. E deixou Dom Pedro I, que era o filho dele, né, que vocês podem ver aqui, né, as figuras. O Dom Pedro I, que era o filho dele, deixou ele aqui cuidando do Brasil, tomando conta de mais uma extensão do Império Português, até como era, né? Tudo nos conformes ali era propriedade de Portugal. Aí ele se casou com a dona Leopoldina, né, que é a imperatriz da Áustria, que veio fazer parte aí da família Bragança, de Portugal, né, e juntaram ali, né, se juntaram através do casamento, juntando a sua influência na Europa, a sua fortuna também, né, e tudo mais. E agora o Brasil era governado, né, por Dom Pedro I, filho de Dom João VI, deixado aqui para tomar conta de uma posse do Império Português, enquanto Dom João VI voltava lá para resolver assuntos de política em Portugal, e Dona Leopoldina, né, que era aí a companheira de Dom Pedro I. Né? Vocês podem ver aqui no slide, né, as três figuras aí que eu mencionei, tá? Para dar uma ilustrada. Vamos para o terceiro slide. Próximo slide agora, ó. Vamos entrar em contato diretamente com uma fonte histórica, tá? Que é a resposta de Dom Pedro, né, ao pai Dom João VI. Né? Vou contextualizar vocês antes. Tá? Antes disso acontecer, dessa carta do Dom Pedro I, tinham acontecido algumas coisas aqui no Brasil, né? O pessoal já estava infeliz com a monarquia de Portugal, os próprios habitantes daqui, né, fizeram algumas revoltas, alguns protestos, manifestações que atingiram diretamente Dom Pedro I, né? Fizeram tudo isso. E
o Dom Pedro I optou por ficar aqui, né, com os brasileiros, do lado dos brasileiros, né, até porque isso facilitava com que ele assumisse, né, um trono, né, ele ia ter o seu próprio império, né, ele não ia ser mais um subordinado do pai, o Dom João VI, que estava lá em Portugal, coordenando ainda as colônias portuguesas, inclusive o Brasil, né, o Dom João VI tinha voltado, né. E aí, em 1822, essas revoltas eclodem, essa insatisfação, e Dom Pedro decide ficar. Né? Dom Pedro decide, perdão, ficar não, Dom Pedro decide tomar, né, o poder, né, para si, né, abdicando lá da servidão para a Portugal. Né, ele rompe esses laços aí de colônia e metrópole com Portugal, né, ou império, né, que agora era tudo integrado no império, mas ele rompe esse laço de subserviência com Portugal, né, ele rompe esse laço de obediência com Portugal, em 1822. E a gente vai ver agora, vai ler uma carta, especialmente do dia 22/9/1822, que o Dom Pedro I escreveu lá para o Dom João VI. Agora ele está com outras ideias, ele quer que o Brasil seja um governo próprio dele, não mais subordinado a Portugal. Dom João VI deixou ele aqui e ele aproveitou a situação. Veja, Vossa Majestade, manda-me que digo. Esse é o Dom Pedro I falando com o pai dele, Dom João VI. Mandam as cortes por Vossa Majestade, que eu faço executar. E execute seus decretos, para eu fazer executar. E executar-los era necessário, que nós brasileiros livres obedecêssemos à facção. Respondemos em 2 palavras, olha só, não queremos. Rompe aqui, ó. Se o povo de Portugal teve o direito de se constituir revolucionariamente, está claro que o povo do Brasil o tem desdobrado, porque se vai constituindo respeitando-me, a mim e as autoridades estabelecidas. A carta é um pouco complexa de entender, até por causa da escrita, né, da época, que era portuguesa também, cheia de português de Portugal, formal e clássico. Mas basicamente o que ele está fazendo aqui é rompendo as relações com Portugal. E ele está falando aqui, ó, né? Quando ele fala, respondemos em 2 palavras, não queremos, né? Não querem a subserviência em relação a Portugal. E ele fala, olha bem, presta atenção, se o povo de Portugal teve o direito de se constituir revolucionariamente, é quando o povo de Portugal falou, chega, ou Dom João VI volta, ou a gente vai tomar o poder. Então ele está se referindo a isso. Né? Está claro que o povo do Brasil tem dobrado. Né? Então o povo tem mais força revolucionária ainda, né, constituição revolucionária do que Portugal, o povo brasileiro, né, tem mais do que Portugal. Então, aqui nessa carta você pode ver diretamente a fonte histórica de que Dom Pedro rompe, né, os laços aqui com Portugal. Tá? Vamos para o próximo slide. A gente viu, né, como que isso está se encaminhando, como que isso está se desenvolvendo, né, esse romper de laços, né, com a pátria mãe, né, digamos assim, Portugal. Né, e aí a gente vai entender um pouquinho aqui, né, o que foi o dia do fico. Né. Foi um dia que Dom Pedro fez um discurso, né, leu um discurso, dizendo que se era para o bem da nação, né, para que ele continuasse aqui, né? Ou seja, trocando em miúdos, que ele ia ficar, né, tomar o poder, governar aqui, né, o Brasil, né, a modo dele, e ia ficar aí para o bem de todos, né? Uma boa parcela da população que apoiava isso, apoiava a independência. Nada foi mais do que um discurso aí de legitimação disso para o povo. E tem a famosa frase, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Né? O pessoal tem costume só de falar dessa frase, né? Eu trouxe aqui para vocês, que é a mais famosa do discurso dele, mas o discurso dele é maior, e ele fala várias coisas ali. E é bem isso, legitimando ali, falando, agora eu vou ficar aqui, quem manda sou eu, não vai ser mais Portugal, não vai ser mais meu pai. Eu sou o imperador agora. Aí tem, né, representações,
né, uma pintura do Oscar Pereira da Silva, né, retratando Dom Pedro a bordo de uma fragata, né, simbolizando esse poderio agora do Brasil. Agora o Brasil é uma nação independente, né, já estava se articulando tudo ali, né, produzindo obras, né, quadros também para simbolizar isso. Na época não tinha fotografia, né, gente? Então o pessoal pintava quadros, né, para simbolizar os momentos históricos. Então tudo já estava sendo planejado ali para a independência do Brasil, né? Vamos para o próximo slide. Aí, gente, ó, em 7 de setembro de 1822, né, o pessoal atribui essa data, né, à independência do Brasil, né? E de fato é quando se propõe, né, se fazem os documentos, né, é ali no meio disso, né, entre 7 de setembro, ali, naquele período, né, se fazem as documentações, né, que são assinadas não só por Dom Pedro, mas também por Dona Leopoldina, né, antes, né, o José Bonifácio, que articula isso. Então, tudo está sendo feito ali naquele período, né, ali em setembro de 1822, né, agosto para setembro, né. Mas aí tem um episódio, né, que acontece aqui nesse dia, que Dom Pedro recebe, né, umas mensagens, né, umas cartas de Portugal, dando ultimato também, né, falando que que o Brasil deveria, né, admitir a sua servidão a Portugal, né, parar com isso e reconhecer que o Brasil faz parte do Império Português e jurar obediência, né. O Dom Pedro, né, ficou muito bravo, né, com isso. Tem relatos até que dizem, relatos históricos, que dizem que ele jogou os papéis no chão, né, e, enfim, falou algumas coisas, né, deve ter até xingado o Império Português, né, logicamente no português clássico, formal e mais polido dele, né, ficou ali bastante exaltado. E no momento, gente, de que isso estava tudo acontecendo, ele estava fazendo uma visita a São Paulo, né? São Paulo era uma área rural ainda, mais ruralizada, perdão, tinha urbanidades, mas era mais ruralizada ainda, né? Cheio de estradas de terra, né? E, enfim, eles estavam ali. E, geralmente, quando as pessoas viajavam naquela época, tomavam água de outros lugares, comiam outras comidas, eles passavam mal, né? Porque nosso estômago não era acostumado, que nem hoje, a tanta coisa, né? Então, o pessoal passava mal, ele ficava doente, e Dom Pedro estava, né, com um problema ali de estômago, né, na época. E dizem que ele estava com diarreia também, né? Então, ou seja, era um momento que não era nada glorioso ali, como a pintura, né, que eu trouxe aqui para vocês, pintura famosa do Pedro Américo, né, que foi feita em 1888, diz, né, não foi bem o que aconteceu. Essa é a história, né, que a tradição, a tradicionalidade, né, conta muitas vezes para várias pessoas, e às vezes a gente fica com essa imagem na cabeça, né, essa memória errada, essa memória enganosa, de que foi-se dado um grito a 7 de setembro de 1822, né, às margens do rio Ipiranga, com Dom Pedro montado em cavalos brancos, né, e foi-se proclamada a independência do Brasil ali naquele momento, dessa forma tão majestosa e gloriosa, com tanta gente em volta, né, tem até os soldados aqui, né, dele, quando na verdade ele estava ali apenas com uma pequena comitiva, né? Tinha um padre, tinha nobres ali também, tinha soldados, mas era uma pequena comitiva, ele só estava fazendo uma visita oficial, né? E, inclusive também para tratar de casos particulares, né? Então era apenas uma visita do imperador comum, né? Que ele está ali passando mal, inclusive, né? Com problemas de estômago, né? De intestino, e recebe essas notícias, né? De que Portugal dá o ultimato, né? Igual fizeram com o Dom João VI, né? Parecido, né? Na verdade, o Dom João VI faz isso com o filho, né? Ó, então você deve obediência aqui a Portugal. Vamos parar com esse negócio de independência aí,
né? E, a grosso modo, né, falando em palavras de hoje, mas escreveu lá na carta, né, que o Brasil teria que se filiar a Portugal agora, né, reconhecer a servidão, tudo mais, e reconhecer que é parte do Império Português, né? Só que aí o Dom Pedro ficou bravo e enquanto isso a dona Leopoldina estava na capital junto com José Bonifácio, estavam articulando já tinham recebido as notícias também, estavam já preparando os documentos. A dona Leopoldina foi pioneira inclusive nisso, né, por cuidar dessa parte burocrática junto com José Bonifácio. E aí depois eles proclamaram ali os decretos, a independência, o Brasil é um país independente, né, e de fato, né, acabou aí com as relações entre Portugal e Brasil, né, as relações de império, né, sendo parte do mesmo império. Portugal perde uma grande parcela, aliás, a maior parcela, gigante parcela do Império Português, né? O Brasil agora é um gigante da América do Sul, né? Não mais subserviente a Portugal. No entanto, né, vamos lá, o monarca, filho do ex-monarca, né, do Brasil, do Império Português, né, que agora o Brasil é independente, o filho desse ex-monarca está no poder. Então, né, independência. Né, independência, sim, diretamente da metrópole, né, mas a família real portuguesa continuou, né, governando aqui o país, com o Dom Pedro I, que era filho do Dom João VI. Né. E essa charge que eu trouxe aqui para vocês, olha só, é uma brincadeira em relação ao que eu falei lá do piriri que o Dom Pedro estava, né? Mas vejam aqui, ó, emergência de vida ou morte. Aí o pessoal aqui não ouvi direito o que Dom Pedro disse, parece que foi independência ou morte. Olha, Dom Pedro declarou independência, as cortes precisam saber disso. Então, olha, é a fake news, né, gente, da época antiga, né? Então, olha só, se espalhou de um jeito majestoso, né, o chamado grito do Ipiranga. Na verdade, não foi bem assim. E essa história, uma historiadora renomada, chamada Lilia Schwartz, né, juntamente com outra historiadora, Heloísa Starling, né, que fizeram um livro sobre o Brasil, né, a história do Brasil, uma história condensada, mais condensada do Brasil, mas mesmo assim uma história, né, bem interessante, contada de um ponto de vista muito importante, né, essas duas podem explicar muito bem isso, né, que eu falo essa questão, né, de que o grito, né, entre aspas, do Ipiranga não foi bem assim que aconteceu, né, inclusive a gente pode ver isso no livro delas, que elas fizeram Brasil, uma biografia, né. Depois, se alguém tiver interesse de conhecer, eu posso disponibilizar, posso emprestar, tá? Tem lá detalhadamente, analisando fontes, né, daquela época, né, documentos históricos deixados por pessoas que estavam ali na comitiva, inclusive um padre, né, que deixou documentos ali históricos, né, relatos, né, contando como que foi, mais ou menos. E era mais ou menos por aí, como eu falei para vocês, né, o Dom Pedro estava passando mal, recebeu as notícias, ficou muito bravo, se exaltou ali, mas enfim, isso, falou que agora o Brasil era independente, né, e já estava sendo articulada a independência lá na capital, com José Bonifácio e Dona Leopoldina, e a história terminou aí. Dom Pedro volta e faz os compromissos burocráticos da independência. Tudo mais simples, né, do que o apresentado. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Né? A independência do Brasil. 7 de setembro de 1822. É uma linha do tempo aqui, né, para vocês verem. 7 de setembro de 1822 foi o chamado Grito do Ipiranga, entre aspas, né, botei aqui entre aspas, foi o fato lá que aconteceu ali supostamente em 7 de setembro de 1822, às margens ali de um rio, ali perto, ali no território de São Paulo, território paulista, né, foi aquilo que aconteceu, que eu expliquei para vocês, que não é bem o que o quadro representa, né? Aliás, gente, é importante lembrar que o quadro, né, foi encomendado pelo governo, né, que era monárquico até então.
né? Era a monarquia de Dom Pedro II. Então eles encomendaram esse quadro aí, né, para contar a história deles de forma majestosa, né, de forma que eles aprovem, né, que eles saiam bem, saiam por cima sempre, mas não é bem assim, né? Então a função do historiador, que sou eu, é questionar aí, as fontes para vocês, né? Também, né? Também é uma das nossas funções aí como historiador, professor de história. Então, as fontes oficiais nem sempre tem que ser levadas ao pé da letra. Tem que ver também o lugar social, o chamado lugar social delas, né? De onde elas saíram, quem mandou elas, quem construiu elas, quem fez, quem pagou para fazer, né? A mando de quem, né? Enfim. Então, é isso, gente. Temos que analisar como um todo as coisas. Continuando aqui a linha do tempo, 12 de outubro de 1822, Dom Pedro I, né, o filho de Dom João VI, foi aclamado imperador, né? Fez o discurso, né, ali no paço, né, na sacada, e foi aclamado imperador. Agora Dom Pedro I era o imperador do Brasil, mas ainda faltava a coroação, né, que aconteceu em 1º de dezembro de 1822. Um mês e pouquinho ali depois, né, aí tudo foi feito. Dom Pedro foi coroado, né, Dom Pedro I, oficialmente agora, a partir de 1º de dezembro de 1822, era o imperador aqui do Brasil, uma terra independente, mas que continuava com um monarca português no trono. Então, era independente, mas ainda continuava um monarca português no trono. É a história do Brasil, gente. Vamos para o próximo slide, para a gente entender um pouquinho mais disso. Essa independência, né, esse rompimento com a monarquia portuguesa, gerou reações. É óbvio que teve pessoas que não concordaram, né? Na província do Piauí, houveram opositores e simpatizantes ao governo de Dom Pedro I. Mesmo tendo derrotado algumas das sublevações patriotas, o governador João José da Cunha Fidé não resistiu aos novos ataques de Dom Pedro I e se rendeu em 26 de julho de 1823. Então teve ali um levante, né, contra a independência do Brasil, né, e a favor, né, da monarquia portuguesa. O pessoal ainda era leal, né, patriota, né, à monarquia portuguesa, e provocou ali uma revolta, né, no Piauí, a província ali do Piauí, mas foi suprimida por Dom Pedro I. Foi esmagada pelo poder, né, o poder ditatorial do Império Brasileiro. Tá? O Grão-Pará, localizado na região amazônica, foi a última província a aderir à independência do Brasil. Também tiveram alguns conflitos, algumas coisas ali no Grão-Pará, que é essa gigante província aqui que vocês podem ver, né? E ele foi a última região da Amazônia, né, a aderir, né, a última província, perdão, do país a aderir à independência do Brasil, né? Então, nem todo mundo aqui concordava com esse movimento, né? Mas foi-se feito mesmo assim. Aí lembrando que naquela época o Brasil era dividido em províncias, né, pessoal? Eram territórios ali, tudo se formando muito de maneira mais antiga, né? Então, olha só, o Brasil tinha divisões que não são conhecidas hoje, né? Hoje está dividido de outra forma, mas olha só, o Grão-Pará, não existia Amazonas, olha no mapinha aqui do lado, né? Era o Grão-Pará, Goiás, era bem grande, né? Não existia o Tocantins ainda. Desculpa o barulho aqui, os cachorros latem, mas é normal, a gente está em casa, né? Então a vida segue também. Mato Grosso, olha aqui, continuando, Mato Grosso, não tinha Mato Grosso do Sul ainda, né? Então tem toda essa divisão aqui, né? Antiga, né? Pra vocês entenderem que nem sempre foi desse jeito, né? O Brasil nem sempre foi dividido em estados, né? 27 estados ali, certinho, não tem. Então, tiveram essas outras divisões ao longo da história do nosso país, tá bom? Mas é isso que eu quero que vocês entendam nesse slide, tá? Nem toda reação foi positiva
a independência, né? Piauí e Grão-Pará, por exemplo, né, tiveram mais uma aceitação mais tardia. Vamos para o próximo slide, né? Já estamos chegando ao final. Vamos entender aqui as consequências da independência do Brasil. Geralmente, quando a gente fala em independência, a gente pensa em algo bom, né? E de fato, né, isso não foi ruim para o país, né, na questão de emancipação política, né? Apesar de ainda ter ficado aqui no trono o filho do monarca português, Dom João VI, né, o Dom Pedro I, que era um familiar, né, de Portugal. Ou seja, o poder, gente, que eu quero dizer, sempre bato nessa tecla, mas o poder não foi repassado para as pessoas daqui, né? Não foi se eleito um líder nativo brasileiro, foi se eleito um português, filho do antigo rei, né? Então, a independência, pessoal, ela foi, no papel, cumprida, né? Mas, na prática, ainda tinha muita coisa a ser mudada, né? E olha só o que Portugal ainda fez com o Brasil. Depois de todos esses anos de exploração, ocorreu o endividamento do Brasil por meio de um pagamento de 2 milhões de libras como indenização aos portugueses. Ó. Os portugueses fizeram, né, a extração de vários recursos aqui na nossa terra, no Brasil, e ainda tiveram que receber ressarcimento. Olha isso, gente. 2 milhões de libras de indenização que o Brasil teve que pagar a Portugal. E a colônia saía da esfera do colonialismo mercantilista português, presta atenção, para ingressar na dependência do capital industrial inglês. Né? Presta atenção nessa palavra, gente, dependência. O que eu falei para vocês? O Brasil de fato se tornou independente? No papel, sim, né? Mas, e na questão, né, da servidão, sempre é uma potência. Antigamente servia a Portugal, né, como parte da colônia, agora passa a servir a Inglaterra, né, atrelada a dívidas bancárias, né, e ao potente capital inglês, né, industrial inglês, né, que era a principal potência da época. Né. Não era Portugal, era Inglaterra. Então, parece que o Brasil sai da frigideira para entrar no forno, né, mas era independente. Né? Bom, vamos para o próximo slide, gente. Tratado de paz, amizade e aliança. Olha só, depois de um tempinho, né, que passou, Portugal já não estava mais bravo com o Brasil, né? Tinha recebido lá seus 2 milhões de libras, né? Levou um monte de coisa daqui, ouro, né? Tem relatos até que o pessoal da corte, o próprio Dom João VI já tinha saído com os bolsos cheios de ouro aqui, né? E depois, quando Dom Pedro I foi, voltou também, se reproduziu a mesma coisa, né? Levaram algumas coisas para lá, né? De fato não foi igual quando Dom João VI fez, mas olha só, o Brasil ainda ficou com uma dívida, hein? Né? O Brasil ainda ficou com uma dívida, né? Quando Dom Pedro I foi, não, quando se declarou a independência, né? Então, não se reproduziu isso, né, de maneira literal, mas Portugal levou do Brasil novamente os recursos, né, através dessa dívida aí bancária que nos deixou endividados com a Inglaterra. Mas, em 1826, né, através de um decreto, né, de 10 de abril de 1826, mais precisamente, do Império do Brasil, ele mandava ali cumprir o Tratado de Paz, Amizade e Aliança entre o Império do Brasil e o Reino de Portugal. Né? Esse decreto ele mandava isso, fazer a amizade entre os povos ali, né? Portugueses e brasileiros. Então ali a briga, né, estava, entre aspas, né, estava ali encerrada, né? O pessoal ia voltar ali até ser parceiro comercial daqui para frente, né? E entrar ali, né, na disputa mundial, né? Logicamente que de maneira desigual, né? Porque Portugal já tinha extraído várias riquezas aqui da nossa terra, do Brasil,
E o Brasil estava entrando aí no cenário mundial com a sua independência, né? Mas todo endividado, né? Subserviente a uma nova potência, né? No caso a Inglaterra. Então, introduziu-se esses dois países, introduziu-se o Brasil, né, na categoria de país independente, mas de forma desigual, né, porque Portugal já tinha extraído várias coisas daqui. Mas mesmo assim, eles ficam amigos, os países, né, a partir de 1826, e até jogam futebol juntos nas Copas, que vão se seguir muito mais para frente, né, não sei, aí já é com a história do futebol, né. E hoje nós também temos relações com Portugal, relações comerciais, de futebol, entre a nossa língua, né. Hoje nós mantemos várias relações amistosas com Portugal, né? Apesar de não nos orgulharmos muito, né, do que aconteceu aí no processo de colonização. Mas, ok, tá? Vamos para o próximo slide. E é isso, gente. Acabou a nossa aula, né? Eu expliquei para vocês um pouco do processo de independência do país, tá? E tem uma atividade aqui para vocês fazerem. Vamos lá, ó. Com base no nosso conteúdo, reflita e responda as questões. Questão 1. Descreva com suas palavras o processo de independência brasileira. Você vai falar como que aconteceu todo o processo de independência. Faz um textinho ali pequeno, sintetizando as coisas mais importantes, né? Desse jeito. E explica para mim, com as suas palavras, o que você entendeu, como que foi o processo de independência. Tudo que a gente viu até agora, você vai explicar para mim, né? Com as suas palavras, da maneira que você compreendeu, para eu ver como é que está aí o seu aprendizado, tá bom? Questão 2. Reflita comigo. Você acredita que o Brasil se tornou independente de fato a partir de 1822? Essa é uma resposta mais pessoal, né? Mas é feita para vocês pensarem, refletirem, exercitarem o cérebro, tá bom? Para vocês pensarem aí, né? E me falarem se o Brasil se tornou de fato independente a partir de 1822, na opinião de vocês, né? Na constatação de vocês com base no nosso conteúdo aqui, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Se cuidem, fiquem em casa, tá? Mas se for sair, siga os protocolos sanitários, usa máscara, álcool em gel, mantenha distanciamento, porque aqui em Ribeirão as coisas estão difíceis, aqui em Ribeirão Preto, né? Inclusive no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos com as UTIs, né? Os leitos todos ocupados, não tem espaço para ninguém, né? Por causa do vírus, né? Então não tem espaço para ninguém ser tratado. Então temos que tomar cuidado, nos prevenir e não pegarmos o vírus, né? E não disseminarmos também. Tá? Só assim que a gente vai conseguir, né? E quando chegar as vacinas aí para todos, né? Ok? Obrigado. Tchau. Bons estudos.